Isaías 43, versículo 13. Está aí na tela para todos acompanhar. Eu vou ler aqui com vocês, pessoal. Diz assim, ó. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Então, essas palavras aqui, pessoal, está mostrando o poder de Deus. Está mostrando aqui o quão grande Deus é. Você vê que Deus está falando, antes que houvesse dia, eu já era Deus. Antes que existisse tudo o que você vê, Deus já existia. E ele fala assim, quem pode escapar da minha mão? Ele fala, agindo eu, agindo Deus, quem pode impedir? Será que nós, como crentes, como cristãos, como pessoas que creem em Deus, será que nós temos tido essa visão de Deus? Porque muitas das vezes nós olhamos para os problemas, nós olhamos para as dificuldades e nós falamos, eu estou perdido, não tem uma saída, não tem como resolver esse problema. Muitas vezes a gente colocamos limites. Por quê? Porque nós ouvimos uma palavra, ou porque a gente nos deparamos com uma situação que com a nossa força, com a nossa condição, a gente não consegue resolver. E por isso nós falamos, eu estou perdido. Mas quando você fala, eu estou perdido, não tem jeito, você está olhando para a sua condição e você está olhando para o problema que se levantou contra você. Mas o problema é que você não está olhando para Deus. Porque a partir do momento que nós olhamos para Deus, então eu paro de olhar para a minha condição. Eu paro de olhar o tamanho do problema e começo a olhar o tamanho de Deus. Quem é maior, Deus ou o problema? Quem é maior, Deus ou a doença? Quem é maior, Deus ou o vício? Quem é maior, Deus ou o pecado? Eu tenho certeza que Deus é maior. Quando eu olho para Deus, eu vejo, ninguém pode impedir o agir de Deus. Do crente ao ateu, ninguém pode impedir o agir de Deus. Quando Deus ele age, ninguém pode impedir. Ah, pastor, mas existe um demônio muito forte. Existem entidades malignas muito fortes. Existem feitiçarias muito fortes. Não existe demônio, não existe nenhum mal maior do que Deus. Então eu tenho que ler essa palavra e eu tenho que crer nessa palavra. Porque não basta apenas eu ler, eu tenho que crer. Porque é isso que muda a nossa vida, o agir de Deus. A Karine vai colocar agora no versículo 1, em nome do Senhor Jesus, 43, versículo 1. Olha o que diz, pessoal. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Que palavra magnífica, né, pessoal? Essa palavra é poderosa porque está falando aqui novamente o tanto que Deus é grande. E Deus está dizendo, eu criei, ó Jacó, mas eu te formei o quê? Israel. Quando Deus criou Jacó, Jacó era pequenininho. Jacó, muitas das vezes, era rejeitado até mesmo pela sua família. As pessoas chamavam Jacó de enganador. As pessoas chamavam Jacó de mentiroso. Porém, Deus falou, eu te criei, Jacó, mas eu te formei o quê? Israel. Quando eu te criei, você era pequenininho, fraco. Quando eu te criei, ninguém acreditava em você, mas eu te formei, Israel. Eu te formei forte. Eu te formei um guerreiro. Eu te formei uma pessoa perseverante. Eu te formei uma pessoa determinada. Eu te formei um vencedor. E é isso. Quando nós fomos criados por Deus, nós talvez éramos pessoas que chegamos na igreja com muito complexos. Às vezes nós chegamos na igreja com muitas ansiedades, com muitas tristezas, com depressão, com vícios. Mas Deus, Ele nos liberta, Deus, Ele nos ergue
Ele nos pega lá no pó, ele nos tira lá da cinza, ele nos tira lá do lamaçal e ele nos faz um vencedor. Então ele nos criou de uma maneira, mas ele nos forma verdadeiros vencedores. Então é muito forte, porque eu te criei, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome. Tu és o quê? Tu és meu. Essa palavra aqui é magnífica. Por quê, pessoal? Porque muitas das vezes nós falamos assim: Deus meu, meu Senhor, meu Deus. E às vezes a gente falamos meu Deus, pensando que a gente manda em Deus. Tem pessoas que ela fala assim: o Deus meu vai fazer isso. E ela pensa que é o Senhor. Mas eu quero mostrar para você que Deus, ele não é eu que mando em Deus. Não é eu que sou dono de Deus. Pelo contrário, é Deus que é dono da minha vida. É Deus que é o meu Senhor. É Ele que é a autoridade sobre a nossa vida. Porque às vezes a gente só lembramos de Deus, ou a gente fazemos de Deus uma pessoa que concede desejos. É como a pessoa, ela vê Deus, muitas pessoas vê Deus. É como o gênio da lâmpada, não é isso? Você vai lá, estrega a lâmpada, sai um gênio e você faz pedidos e aquele gênio te concede pedidos. E assim as pessoas veem Deus como esse gênio que concede pedidos. Mas Deus não é esse gênio que concede pedidos. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é dono de tudo. Ele é o arquiteto do universo. E é isso que eu estou mostrando para você, porque está escrito, ele fala: você é meu, eu te criei, Jacó, eu te formei, Israel, mas eu te chamei pelo nome, porque tu és meu. A minha vida é de Jesus. Eu sou propriedade exclusiva de Jesus. Nós somos propriedade exclusiva de Jesus. Por isso, quando nós lemos a oração, ou quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós fazemos com uma maneira muito assertiva, porque foi o próprio Jesus que nos ensinou. Seja feita a tua vontade, ó Deus, assim na terra como no céu. A vontade que tem que ser feita não é a minha, não é a nossa, mas é a vontade do Pai. Aí você fala: pastor, mas aí quer dizer que eu tenho que fazer a vontade de Deus. Pastor, então quer dizer que tem que prevalecer na minha vida, não é a minha vontade, mas é a vontade de Deus? Sim. Mas aí você se pergunta: a minha vontade, eu tenho tantas vontades. Deixar de fazer a minha vontade para fazer a de Deus, eu vou ficar infeliz. Às vezes você fala: eu vou ser a pessoa mais triste do mundo, porque eu vou deixar de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus. Não, pessoal. Você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer nesse ano de 2025. Muitas pessoas não sabem. O amanhã pertence a quem? A Deus. Você vê no mundo aí, você vê toda hora uma notícia: o avião caiu. Esses dias caiu um avião, se eu não me engano, na Coreia do Norte, ou Coreia do Sul, não sei, para aquele lado lá. Morreu 180 pessoas mais ou menos. O avião pousou e de repente explodiu, bateu na barreira, explodiu. E morreu 180 pessoas. Aquelas pessoas não imaginariam que ia morrer naquele momento. As pessoas aqui no Maranhão, ali no estreito, entre Tocantins e estreito no Maranhão, foram atravessar a ponte. Quantas pessoas já atravessaram aquela ponte? Talvez dezenas, centenas, milhares de vezes a pessoa foi de um lado para o outro ali, atravessando aquela ponte. Aquelas pessoas que estavam passando ali não imaginariam que aquela ponte iria cair e que elas iam perder a vida ali. Tinha um vereador que tinha acabado de se casar há pouco tempo que ele tinha casado, e morreu tanto ele como a sua esposa. O amanhã a gente não sabe, mas Deus sabe. Por isso que eu falo para você, que a vontade de Deus venha prevalecer na nossa vida. Porque Deus não quer que você venha morrer, Deus ele não quer que você venha sofrer, Deus ele não quer que você venha cair numa cidade.
Deus, ele não quer ver a sua vida sendo destruída ou sendo sugada por problemas ou por vício. Deus, ele quer o melhor para nós. E se você fazer a vontade de Deus, ele vai direcionar você pelo caminho correto. Ele vai direcionar você por um caminho onde ele vai te livrar da bala perdida, onde ele vai te livrar das angústias, ele vai te livrar de situações que vão destruir tua vida. Ele vai te livrar. Mas para ele te livrar, você tem que decidir: Senhor, faça a tua vontade na minha vida. Senhor, eu estou conhecendo uma namorada, estou conhecendo uma moça, mas, meu Deus, que seja a tua vontade feita no meu relacionamento. Que o Senhor esteja na frente do meu relacionamento. Senhor, eu vou me casar. Tá bom, eu vou me casar, Senhor. Eu gosto muito daquela pessoa. Mas, meu Deus, que o Senhor esteja no meu relacionamento. Senhor, eu vou abrir o meu próprio negócio. Eu vou trabalhar para mim mesmo. Eu vou ter a minha empresa. Mas, meu Deus, eu quero ser empresário. Mas que o Senhor esteja à frente, para que venha prevalecer a tua vontade. Porque eu quero ser empresário, eu quero ter o meu próprio negócio, eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ter dinheiro para proporcionar à minha família uma vida boa, eu quero ter dinheiro para isso, mas, Senhor, eu quero também prosperar para ajudar pessoas. Eu não quero ser apenas uma represa, eu não quero ser apenas um poço, mas eu quero ser uma fonte de bênção. Que as pessoas que estão à minha volta, todas elas venham ser abençoadas. Então, Senhor, eu quero ser abençoado, não simplesmente para me vangloriar, não simplesmente para minha glória, para minha vontade, mas eu quero prosperar para a glória do Senhor, para me fazer a tua vontade. Para mim, meu Deus, poder ganhar mais almas para o teu reino. Então é isso, pessoal, que nós temos que fazer. No versículo 10 diz assim, ó, vós sois as minhas testemunhas, diz quem? O Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Pessoal, olha Deus falando novamente aqui da soberania dele. Aqui está mostrando a soberania. Quando o profeta Isaías estava pregando essa palavra, ele estava pregando para o povo de Israel, e o povo de Israel estava sendo cativo da Babilônia. O povo de Israel, eles estavam sendo escravizados pela Babilônia. Quando ele estava pregando isso, falando da autoridade, do poder de Deus, nesse momento o povo era escravo. Era um momento de dificuldade, era um momento de sofrimento para aquele povo. E quantas vezes nós também passamos por problemas? Quantas vezes nós enfrentamos situações difíceis, não é verdade? Muitas vezes nós enfrentamos, só que ele fala aqui, que antes dele, nenhum Deus se formou. E depois dele, nenhum Deus haverá. O que está significando? Se antes dele nenhum Deus se formou, depois dele nenhum haverá, significa o quê? Que existe um Deus, não é isso? Só existe ele. Porque antes dele não teve nenhum, e depois dele nenhum haverá. Existe só um. Ele estava dizendo, só eu. Porque aquele povo da Babilônia, eles tinham vários e vários deuses. Você sabe que tem nações, tem culturas, que as pessoas creem em vários deuses. Tem um Deus da morte, tem um Deus da chuva, tem um Deus não sei do que, Deus não sei do acolá. É ou não é? Tem vários e vários deuses. E as pessoas fazem um Deus para cada coisa. Cada coisa que ela deseja tem um Deus diferente. Só que Deus está dizendo, só existe um Deus. E vocês têm que crer em mim. Vocês têm que confiar em mim. Vocês têm que entender quem eu sou. Vocês têm que saber a autoridade, o poder que eu tenho. Porque agindo eu, ninguém impedirá. Não foi o que nós lemos no primeiro versículo? Agindo Deus, ninguém impedirá. Amém, pessoal? Eu quero pedir para a Karine colocar no versículo. Coloca no versículo 2, Karine. Versículo 2, por favor. Depois você segue adiante. Versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios,
eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Ou seja, várias situações, passar pela água, passar pelo rio e passar pelo fogo. Pela água, pelo rio e pelo fogo. E ele está dizendo, você vai passar pelas águas, mas eu vou estar contigo. Você vai passar pelo rio, mas esse rio não vai te fazer você afogar. Você vai passar pelo fogo, mas esse fogo não vai te queimar. Esse fogo não vai te destruir. Ele estava falando para esse povo que estava sendo escravo. Esse povo que tinha sido destruído. Esse povo que tinha sido derrotado. E por que você sabe que Deus, Ele usa palavras para nos levantar? Ele usa pregações para nos animar. Por quê? Porque nós, seres humanos, somos seres carentes, somos seres emocionais. Nós somos pessoas que tem dias que nós estamos tristes. Ou você só fica feliz? Todos os dias você está feliz? Todos os dias você está motivado? Não, tem dia que você está o quê? Desanimado. Tem dia que você está meio triste, cabisbaixa. Tem dia que você começa a pensar na vida e as lágrimas começam a escorrer dos seus olhos. Ou seja, tem dias que nós estamos assim, meio triste. E às vezes estamos tristes por causa de um problema na família. Por causa que um filho ligou para você e falou que está passando uma situação. E você, nossa, meu filho está desse jeito. Às vezes por causa de um parente que está passando um problema no casamento. E você fica preocupado com aquilo ali deixa você aflito, deixa você angustiado. Por vários motivos, porque às vezes alguém falou para você que você vai ser mandado embora do seu serviço e aquilo ali deixa o seu coração, a sua mente acelerada. Só que Deus, Ele vem nesses momentos e Ele nos ergue, Ele dá uma palavra para nos levantar. Ele está dizendo, eu vou permitir você passar por lutas. Você vai enfrentar lutas. Eu não quero dizer para você que o ano de 2025 você não vai ter lutas, porque vai. Porque se alguém falar para você que o ano de 2025 vai ser um mar de rosa, lembre você que a rosa tem espinho também. Se alguém falar para você que vai ser tudo perfeito, não vai. Porque assim como em 2024 teve lutas, 2025 também vai ter, e às vezes vai ter luta até maiores, vai ter problemas às vezes até maiores. Porém, Deus está dizendo, eu sou contigo. Não temas, eu sou contigo. Deus está dizendo, você vai passar por lutas, você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios, você vai passar pelo fogo, mas nada disso vai destruir você. Você vai passar momentos difíceis, mas esses momentos difíceis não vai destruir, vai te fortalecer. Amém, pessoal? Esses momentos difíceis não vai te destruir, mas fortalecer você. Às vezes a pessoa ela pensa assim, pastor, coloca no capítulo 45, se não me engano. As pessoas, às vezes, ela fala assim, pastor, Deus, Ele usa pessoas. E eu creio que Deus usa os crentes. Eu creio que Deus usa os cristãos. Eu creio que Deus usa os tementes a Deus. Eu quero mostrar para você que Deus usa, pessoal, até pessoas que não creem nele. Sabia disso? Às vezes a gente pensa que Deus só usa quem está na igreja. Às vezes a gente pensa que Deus só usa aquele que se batizou nas águas. E não é. Deus não está limitado somente a essas 4 paredes. Deus é soberano e lembre-se, agindo Deus, ninguém impedirá. Nem o descrente, nem o ateu. A pessoa fala, eu não creio em Deus. Pode continuar não crendo, mas o agir de Deus vai se cumprir. A palavra de Deus vai se cumprir. A pessoa crendo ou não crendo. A pessoa acreditando ou não acreditando, a vontade de Deus vai se cumprir. Amém, pessoal? Então, Isaías 45, coloca aí, versículo... Isaías 45, versículo 1. Versículo 1, pessoal. Isaías 45, versículo 1. Visão de Isaías... Não, 45, aí Isaías 1, capítulo 1, versículo 1. Isaías 45. Versículo 1, isso. Assim diz o Senhor, a quem, pessoal? Ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante da sua face. E
de cingir os lombos dos reis, para abrir diante deles o quê? Portas. E as portas não o quê? Se fecharão. Quem quer portas abertas? As portas das oportunidades, a porta da felicidade, a porta das bênçãos de Deus. Porque a Bíblia fala que Deus, a porta que Deus abre, ninguém fecha. Então talvez você, pastor, as portas para mim esse ano foi tudo fechada. A porta do amor, a porta da alegria, a porta da prosperidade, estava tudo fechado. Mas se você fala, pastor, eu quero que as portas, no ano que vem, 2025, sejam portas abertas. Porta de bênção sobre a minha vida, que Deus venha abrir as portas e derramar bênçãos sem medidas. Então Deus está dizendo isso, ó. Ele está falando para o ungido, Ciro, e ele está falando, eu vou diante de você, abrindo o quê? As portas. E as portas não o quê? Não se fecharão. A porta que Deus vai abrir não vai se fechar. Coloca o versículo 2 até o 4. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Versículo 3. Dar-te-ei os tesouros escondidos. Olha o que Deus está falando. Ele vai te dar os tesouros escondidos. Ele está falando para Ciro aqui. Ciro, eu vou fazer você, eu vou te adiante, eu vou abrir as portas, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou quebrar as correntes, eu vou quebrar as trancas, mas as portas vão se abrir. Eu vou te dar os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou quem? O Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. Olha que forte. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conheceste. Então Deus está falando aqui, vamos entender essa passagem. Deus está falando aqui para um homem chamado Ciro, e Deus está falando que vai abrir as portas, e a porta que ele abrir ninguém vai fechar. Deus está mostrando aqui e falando que Ciro vai ser usado e Deus vai entregar na mão dele as nações. Deus vai entregar nas mãos dele o tesouro escondido. Deus falou, eu coloquei teu nome, eu coloquei teu sobrenome, mas você ainda não me conhece. Se Ciro não conhecia, provavelmente ele não cria. Como é que você vai crer em algo que você não conhece? Geralmente você crê em algo que você conhece normalmente. Se eu falasse, por exemplo, você voltar no passado, se você voltar a 2000 anos atrás, se tivesse uma máquina do tempo e você voltasse a 2000 anos atrás e você chegasse diante de uma cidade, de uma vila e começasse a falar, pessoal, eu vou criar a internet. Eu vou criar um celular que a pessoa vai falar com a outra do outro lado do mundo e ainda vendo a cara da outra. Você acha que as pessoas iam acreditar? As pessoas iam te chamar de bruxo, as pessoas iam te chamar de bruxa, as pessoas iam te chamar de feiticeiro, as pessoas iam te queimar numa fogueira, as pessoas iam te chamar de lunático, de doido. Se alguém falasse, eu vou inventar o avião, vai existir um pássaro gigante que vai levar milhares, dezenas, centenas de pessoas. As pessoas também não iam acreditar, porque na época não tinha avião, na época não tinha internet, na época não tinha celular. Então, se você falasse na época que isso existia, as pessoas iam te chamar de doido. Porque elas não criam nisso, por quê? Porque elas não criam nisso porque não existia aquilo. Hoje em dia, se você falar que alguém duvida de internet, de celular ou de avião, as pessoas falam, você está doido? Você está brigando contra a existência? Você está brigando contra a lógica? Olha o avião, olha aí a internet, olha aí o celular. Mas na época era doidura. Na época era difícil crer nisso. Na época era difícil acreditar nisso. Talvez hoje, para você é difícil acreditar em Deus. Por quê? Porque talvez você ainda não conhece a Deus. Porque ainda você não conhece. Talvez quando a gente fala para você, agindo Deus, ninguém impedirá. Talvez, pastor, eu não acredito nisso. Porque talvez ainda você não conhece a Deus. E eu quero mostrar para você que Deus prometeu, que Deus falou essas coisas todas que ia fazer para Ciro. E ele falou, você ainda não me conhece. Deus estava usando uma pessoa que não conhecia. E olha o que Deus fez a Ciro, olha o que Deus mostrou aqui. Ó. Eu despertei em justiça e todos os seus caminhos endireitarei.
e ele edificará a minha cidade, e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presente, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, você vai edificar a minha cidade. Eu vou te usar para restaurar Israel. Eu vou te usar para tirar esse povo do cativo. Deus estava usando uma pessoa que ainda não conhecia ele. Tem muitas pessoas que falam assim: eu não acredito em Deus, eu sou ateu. Porque ateu é aquele que não acredita em Deus. Tem pessoas que falam: eu sou ateu, não acredito em Deus. E sabia que Deus usa muitos ateus para fazer, por exemplo, tem ateus que estudam medicina, estuda ciência, e Deus usa ateu para fazer vacinas que cura milhares e milhares de pessoas de doenças. E às vezes o ateu fica lá se gloriando: eu sou o cara, eu sou muito inteligente, eu sou isso, eu criei essa vacina que cura o câncer, que cura isso, que cura aquilo. Aí o ateu fica lá se achando, mas ele só fez aquela vacina graças a quem? A Deus, porque é Deus que dá sabedoria, é Deus que dá entendimento. Eu sei, pessoal, que não tem essas palavras exatamente na Bíblia, mas essas palavras, vou dizer para você, que elas são cristãs. Por quê? Porque tem a ver com a realidade de Deus. Não cai uma folha de uma árvore se Deus não permitir. É Deus que capacita o médico, é Deus que capacita as pessoas, é Deus que dá inteligência, sabedoria. Então, por mais que a pessoa não crê, Deus está usando ela em favor de outras pessoas. Tem pessoas que ela fala assim: ah não, o prefeito que ganhou, ou a prefeita que ganhou, o governador que ganhou, o presidente que ganhou, que foi eleito, ele não é cristão, estamos todos lascados, porque vai ter destruição, vai acabar o Brasil. Pode dizer para você, pessoal, se o povo é fiel a Deus, se o povo é temente a Deus, na cidade onde esse prefeito é colocado, que há um povo temente a Deus, mesmo que o prefeito não crê em Deus, mesmo que o governador não crê em Deus, mesmo que o presidente não crê em Deus, se há um povo temente a Deus, Deus vai usar esse prefeito, esse governador, esse presidente, para abençoar esse povo. Por quê? Porque Deus não desampara aqueles que são tementes a Ele. Sabe por que o povo de Israel foi parar na Babilônia? Não foi porque eles eram fiel a Deus, pelo contrário, porque eles foram infiéis a Deus, porque eles deixaram de crer em Deus para crer em outras coisas. Por isso que eles foram parar na Babilônia. Por isso que Deus estava usando o profeta Isaías para falar: eu sou o único Senhor, eu sou o Todo-Poderoso, eu sou o Deus grandioso que pode mudar a tua vida. Eu sou o Deus que pode livrar vocês. Deus usou o profeta para falar para o povo, para que o povo viesse a se arrepender. Porque uma vez se arrependendo, uma vez reconhecendo a Deus, uma vez o povo se voltando para Deus, então Deus ia trazer o quê? Livramento. Deus usou, vou dar um exemplo para você. Deus usou Ciro, e Ciro nem conhecia Deus. E Deus ia usar Ciro para quê? Para edificar uma cidade, para libertar o povo do cativo. Deus usou uma pessoa que não conhecia. Vou dar outro exemplo. A Bíblia fala sobre o José. E José se tornou governador do Egito. Quem era o mais poderoso no Egito? Não é Faraó? E Faraó não era temente a Deus. Faraó não era crente em Deus. Faraó, pelo contrário, ele tinha vários e vários deuses. Mas Deus usou a Faraó para abençoar José. Deus usou a Faraó para fazer Faraó determinar que José viesse se tornar governador. Olha que forte, Deus usou uma pessoa que não era dele para fazer a vontade dele. Então, a vontade de Deus vai ser feita independente do crente ou independente do ateu. Ninguém pode impedir. O cientista não acredita em Deus. O fulano não acredita em Deus. Não importa, a vontade de Deus vai ser feita. Eu quero fazer parte da vontade de quem? Da vontade de Deus. Amém, pessoal? Isaías 43. Coloca Isaías 43, Karina. E, pessoal, Isaías 43, versículo 18.
43, versículo 18. Deus, Ele nos limpa. Quando nós reconhecemos, fala, Senhor, eu reconheço que se eu estiver ao lado do Senhor, se o Senhor estiver comigo, eu posso passar pelas provações, eu posso passar pelo deserto, mas eu sei que o Senhor vai me livrar. Meu Deus, eu estou passando um momento difícil na minha vida, mas essa palavra, que agindo Deus ninguém vai impedir. Ninguém acredita, Deus, mas eu acredito. Senhor, as pessoas não acreditam porque ainda não conhecem o Senhor, mas eu conheço. Senhor, eu não acredito ainda, mas eu quero conhecer o Senhor para que eu venha acreditar. Essa noite é a oportunidade. Amém, pessoal? Talvez você fale, pastor, eu não acredito nisso, que agindo Deus ninguém impedirá. Porque talvez você não conheça, mas há a oportunidade de você conhecer Deus hoje. Essa é a oportunidade de nós conhecer a Ele. Como, pastor? Abrindo nosso coração para Ele, entregando nossa vida para Ele. Talvez você fale, pastor, mas eu sou uma pessoa pecadora. Eu sou uma pessoa que tenho várias falhas. Eu sou uma pessoa que já cometi vários crimes. Eu sou uma pessoa que já fiz coisas horríveis. Eu sei que talvez a pessoa que está do meu lado até mereça Deus, mas eu não mereço. Talvez a pessoa que veio aqui hoje, pastor, até mereça Deus, mas eu não mereço o perdão de Deus, porque o que eu fiz é imperdoável. Quero mostrar para você o que Deus fala. Amém, pessoal? Não vos lembreis das coisas o quê? Passadas. Não vos lembreis das coisas passadas. Sabe por quê, pessoal? A fé viva nos faz olhar para frente. Sabe quem usa muito o passado? É o nosso adversário. É o diabo, sabia disso? Quando você comete um erro, o mal fica toda hora aí, ó, buzinando na sua cabeça. Toda hora ele fica buzinando. Olha o erro que você cometeu. Ah, agora você vai para a igreja, né? Como é que você tem a cara de pau de falar com Deus depois do erro que você cometeu? Não é assim que o diabo fica ali, buzinando? Buzinando, buzinando. E lembrando do seu passado. Lembrando das coisas erradas que você cometeu no passado. E eu quero que você entenda, porque talvez as coisas erradas que você fez no passado, Deus já te perdoou. Deus já perdoou, Deus já varreu esse pecado. Deus já limpou você, Deus já remiu você pelo sangue do Cordeiro. E às vezes está lá remoendo, aí você fica triste, aí você fica falando, eu não presto, eu não valo nada, minha vida é isso, é melhor me matar, é melhor tirar minha vida. Aí você fala, eu vou entrar nas drogas mesmo, vou desgraçar com a minha vida. Às vezes você fica falando, por quê? Porque fica lembrando do passado. Então ele fala assim, ó, não vos lembreis das coisas passadas, e ele fala, não considereis o quê? As antigas, não considera. Às vezes tem alguém que fala para você assim, ó, olha, agora você quer dar lição de moral em mim, mas olha o que você fazia no passado. Agora você quer dar conselho para mim, mas olha o que você fez no passado. Não é a gente que fala assim, às vezes você vai aconselhar alguém, você vai dar um conselho de amigo para livrar a pessoa, para fortalecer a pessoa, para abençoar a pessoa, mas aí a pessoa fala assim, quem é você para aconselhar alguém? Você é tão sujo como eu? Você é tão perdido como eu? Não é assim? As pessoas, elas falam assim, olha o que você fez lá atrás. Você era isso, você era aquilo. E as pessoas vão falando do seu passado, tentando denegrir o seu presente. Aí você, se você for na ideia, aí você vai chegar na conclusão, é mesmo, eu não valo nada mesmo. Quem sou eu para falar algo para alguém? Ah, nunca mais vou dar conselho para ninguém. Nunca mais vou alertar ninguém. Ah, não, eu vou ficar triste. Aí você fica triste. Aí você fica cabisbaixa. Por quê? Porque alguém lembrou do seu passado e falou, lembreis. E nem o quê? Pessoal, aqui não está dizendo de você lembrar de pessoas, não. Porque às vezes você tem um familiar, talvez é sua mamãe, seu papai, sua vovó, um parente seu, que morreu e era uma pessoa boa, bacana. Isso não é errado você lembrar. Eu lembro da minha avó, minha avózinha que eu amava, abraçava, beijava. Eu lembro da minha avó e não lembro com tristeza, eu lembro com alegria. Eu lembro, falo, nossa, ela sempre deixou uma boa impressão quando estava do meu lado, quando eu ia na casa dela, quando ela ia na minha casa. Ela sempre me deixou bom legado, ela me deixou um legado bom, ela me deixou exemplos bons. Então eu não vou lembrar coisas ruins. Ela tinha defeito? Tinha. Ela fazia coisas erradas? Sim. Mas eu não fico olhando para o passado, os defeitos dela, eu olho para as qualidades dela. Então eu lembro, eu sinto falta, mas eu lembro com alegria.
pela pessoa boa que ela era. Então, a Bíblia está dizendo assim, ó, não lembrei, não considereis, é coisas ruins que nos acontecem. A pessoa, por exemplo, a pessoa se relaciona em um casou. Aí ela fica lembrando das coisas ruins que aconteceu no primeiro casamento. O que vai acontecer? Vai fracassar no segundo casamento. Sabe por que vai fracassar? Porque ela vai falar, no meu primeiro casamento eu sofri, no meu primeiro casamento eu fui traído, no primeiro casamento fulano me batia, no primeiro casamento alguém me agredia. Aí você traz toda essa bagagem de sujeira e você traz para o segundo casamento. O que vai acontecer? Vai dar problema, você vai começar a brigar, você vai começar a fazer tempestade em um copo de água, você vai começar a gritar, a brigar com a pessoa nem ter feito nada. Só da pessoa ter saído, às vezes a pessoa demorou 10 minutos para chegar em casa, está me traindo com quem? Não é? A pessoa foi na padaria, às vezes a fila estava um pouquinho maior, aí a pessoa chegou um pouquinho mais tarde, está me traindo com quem? Não é? A pessoa já começa a trazer coisas do passado. Por quê? Aí essas coisas do passado vão afetar o presente, o casamento presente. É tudo que o mal quer, por isso que a Bíblia está falando. Não lembrei das coisas ruins. Se você quer viver o novo, você tem que deixar o passado para trás. Porque, por exemplo, nós vamos falar, esse ano quero paz no meu coração. Esse ano de 2025 é um ano novo, não é? Não é um ano novo, pessoal, 2025? É um ano novo. Mas às vezes vai ser um ano velho. Tem gente que vai viver, o ano vai ser igualzinho 2024. Vai continuar angustiada, vai continuar triste, vai continuar depressiva, vai continuar ansiosa, vai continuar cabisbaixa. Por quê? Porque às vezes está trazendo a mesma bagagem. E tem bagagem que a gente tem que deixar para trás. Tem coisa que tem que ser jogado no lixo. Por exemplo, nem tudo que você compra no mercado você guarda. Você, por exemplo, você usa muitas coisas e muitas coisas vai para onde depois? O lixo. Tem coisas na nossa vida também que nós temos que jogar no lixo. Por isso que a Bíblia está falando, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis o quê? As antigas. Versículo 19. Está terminando, pessoal. Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho aonde? No deserto. E rio no ermo. Pessoal, Deus está dizendo que Ele vai fazer um caminho no deserto. Um rio no deserto. Você sabe que lugares secos, é difícil ter um rio. Mas você sabe que quando há um rio no deserto, mesmo num lugar que não chove direito, aonde o rio passa, traz abundância. Se você pesquisar e você vê que existe um dos rios, que são um dos rios maiores que existe no mundo, é o rio Nilo. E esse rio Nilo, ele atravessa o deserto. O trajetório desse rio é no meio do deserto. Mas aonde o rio Nilo vai passando no deserto, ele vai trazendo prosperidade. Quando você ouve na Bíblia falando que havia prosperidade no Egito, porque o Egito ele tinha terras aonde? Perto do rio Nilo. Nas margens do rio Nilo. Então, aonde o rio passava, a terra era abençoada, havia água, não havia necessidade, porque através daquele rio havia ali o mantimento. É isso que Deus está dizendo. Talvez você fale, pastor, estou passando um deserto, estou passando um momento difícil na minha vida, estou passando um momento complicado. Deus ele vai ser esse rio que vai trazer a bênção, o sustento, que vai trazer o mantimento para você. Eu queria que Karine desse continuidade, para nós encerrar. Isaías 43. Não, filho, 2 não. Isso. Isaías 43, versículo 25, pessoal, só para nós encerrar. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados, não o quê? Não me lembro. O que eu acabei de dizer? Que o diabo fica lembrando os nossos pecados. Que o diabo fica lembrando os nossos erros para fazer diminuir a gente, para fazer a gente ficar de cabisbaixa, para fazer a gente ficar depressivo, para fazer a gente perder a nossa fé. Sim ou não? O mal,
ele fica colocando situações, lembrando nós os nossos erros, para tentar afetar a nossa fé. Deixa lá, Karen, por favor. Deixa lá, por favor. (43, 25). Então, Deus está dizendo aqui, ó, que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados não. Talvez você fale, pastor, tem alguém na minha família que vive lembrando das coisas erradas que eu faço. Ignore. Entra aqui e sai o quê? Aqui. Porque se a Bíblia está falando que Deus, quando Ele perdoa, quando você, pastor, eu arrependi dos meus erros. Você arrependeu, pediu perdão a Deus, crê que Deus te perdoou. Se Deus perdoou você, quem as outras pessoas ficam lembrando? Quando alguém ficar lembrando do seu passado, fala assim, ó, pessoal, eu sou uma nova pessoa, eu sou uma nova criatura. Eu não sou o Rogério de 10 anos atrás. Eu não sou o Rogério de 2 anos atrás. Eu sou um novo Rogério, eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Se Jesus me perdoou, Jesus varreu os meus pecados por mar do esquecimento. A Bíblia fala que Deus, Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento. É o diabo que fica lembrando dos erros e das coisas ruins que aconteceu na tua vida. É o diabo que fica lembrando. Então, pessoal, Deus está dizendo, eu perdoo as tuas transgressões. Eu apago as tuas transgressões. E dos teus pecados não lembro. Deus não vai lembrar. Ele te dá uma nova vida. Tem gente que fala assim, nossa, fulano viveu na bandidagem a vida toda. Agora está indo para a igreja e está pregando a palavra de Deus. Agora virou um pastor e tal. A pessoa vai agora quer dar um de santinho. A pessoa tem que falar assim. A igreja é para quem precisa. Você vai no hospital por quê? Você está doente, não é? Quando você está doente, você não vai no hospital? Você vai no hospital porque você está doente. Você está saudável, você não vai no hospital. Você só vai quando você adoece. Na igreja também. Eu vou na igreja por quê? Porque eu preciso de Deus, porque eu sou pecador, porque eu sou falho. As pessoas pensam que a igreja é um lugar de pessoas que não cometem erro. Pelo contrário, pessoal. A igreja é lugar de pessoas falhas, errantes. Mas pessoas que estão sempre pedindo perdão a Deus, se arrependendo. Pessoas que estão sempre procurando se corrigir. Pessoas que estão sempre falando, Senhor, tira de mim, Senhor, todas as coisas ruins. E coloque em mim, Senhor, tudo aquilo que agrada ao Senhor. A igreja é esse lugar. Às vezes a pessoa fala, nossa, fulano era uma prostituta. Agora está lá na igreja. Sim, hein? Deus transformou, Deus deu a ela uma nova. E o passado apagou. Deus apagou. E a pessoa os outros que ficam lembrando, ó, ignore. Alguém que fica lembrando do seu passado, das coisas erradas que você fez, pessoal, é o diabo. Vou ser sincero para você. É o diabo que fica lembrando. Lembrando para quê? Para destruir, diminuir nossa fé e nos afastar de quem? De Deus. Pessoal, nós vamos fazer uma campanha de oração na sexta-feira, começando nessa próxima sexta-feira agora. Vai ser 5 sexta-feira, começando já dessa primeira sexta-feira. E essas 5 é durante esse mês de janeiro, o primeiro mês do ano de 2025. Qual o propósito, pastor? Qual é essa campanha? Vai ser as 5 sexta-feiras, pessoal. 5 sexta-feira do agir de Deus